força do Flamengo que o Calçade está destacando aqui tanto. Maiores contratações da janela de dezembro, janeiro. Quando a gente está falando de maiores contratações, a gente está falando no mundo. Bora ver aí a notícia do Paquetá chegando no Flamengo, a segunda maior contratação do mundo, hein? Bora acompanhar aí o linha de passe. Não é na América do Sul, no Brasil, no mundo. Então o Semenyo, o jogador, foi para o Manchester City, o City pagou a multa lá, 72 milhões de euros, certo? Essa é a maior contratação dessa janela no mundo. Olha qual é a segunda. É o Paquetá. 41,2 milhões. Depois é o Gallagher, o Brennan Johnson, o Castellanos. O Gerson tá nessa lista também, tá? É a sexta, 27 milhões. Cruzeiro, outro clube brasileiro que se colocou nesse balaio aí das grandes contratações, tá? Então assim, a gente tem duas contratações expressivas aí, chegando para o futebol brasileiro. Jogadores, uma faixa etária interessante, o Paquetá que, pela idade, 28 anos, é o auge aí da forma física, jogador que provavelmente vai estar na Copa do Mundo. E aí a pergunta eu acho que a resposta é até fácil, viu? Mas é bom para a gente discutir aqui. Isso é o Flamengo ou isso é o futebol brasileiro? Bom, muito o Flamengo. Porque tem outro clube ali, né? O Cruzeiro. Tem o Cruzeiro. Das contratações, são 2 de equipes brasileiras, 6 de equipes inglesas, uma do Napoli e uma do Fenerbahçe, né? Uma turca e uma italiana. Acho que, assim, a gente fala disso há muitos anos. Se o futebol brasileiro se organizar, se os clubes principais forem bem administrados, e os únicos que estão aqui são Flamengo e Palmeiras, as SAFs têm melhorado em tese, melhorado na prática a gestão de alguns clubes, mas é óbvio que a gente vai entender o tamanho que essas SAFs terão no médio e longo prazo, quando elas começarem a ter o retorno do investimento, para entender quanto elas podem investir, olhando a economia do país, o tamanho das torcidas, o potencial dos clubes, a ligação dos clubes com o futebol brasileiro. É normal, obviamente, que o Brasil perca jogadores para os ingleses, para uns 3 times no máximo da Alemanha, e olhe lá. Não vou contar, os petrodólares obviamente levam quase quem quiserem. Para os grandes da Itália, ou os que estiverem melhor. Para o PSG, nenhum outro francês. Os franceses podem brigar, mas não vão estar acima economicamente dos brasileiros. E para os espanhóis principais. Não vão perder jogador, por exemplo, para o Villarreal, que é um time que consegue boas colocações normalmente na Espanha, mas quando a gente fala de potencial de arrecadação, não é superior às das equipes brasileiras. Quem está nesse estágio? O Flamengo. E o Palmeiras, acho que também. Porque para você tirar um jogador do Palmeiras hoje, o Palmeiras às vezes pode não gastar tanto em jogador como gastou no passado, pode não querer, e aí é muito uma política do clube, mas para você tirar um jogador do Palmeiras, você precisa gastar bastante. Você não leva um jogador do Palmeiras com a facilidade que você leva um jogador do São Paulo, do Santos... Cruzeiro já mostrou também poder do Vasco. Então, o Cruzeiro porque é uma SAF nova. Então eu diria que o futebol brasileiro, sendo otimista, eu vou abandonar um pouco o ceticismo, está caminhando para isso no médio prazo. Alguns times chegaram lá e não chegaram no ápice do seu potencial. Porque o Flamengo vai ser, se for bem administrado, mais rico do que é hoje. O Palmeiras vai ser mais rico do que é hoje. Sim. O Corinthians pode ser um dia tão rico quanto é o Flamengo. O São Paulo pode ser um dia tão rico quanto é o Palmeiras. Porque são times de massa de torcidas muito grandes. O Vasco pode ser um dos times mais ricos do país. Dali para baixo vai depender muito das SAFs. Estou falando de tamanho de torcida, por isso falei para baixo. Vai depender muito das SAFs, do que vai acontecer. Porque eu acho que as grandezas, quando a gente for olhar o futebol brasileiro daqui 25 anos, não vão ser mais as grandezas dos estaduais, e as equipes mais bem administradas de massa vão conseguir aí não perder jogador para time português, para time turco, para time grego, para não dizer quando perdia para time de países ainda com menor potencial econômico, como a gente viu acontecer por muitos anos aqui. Não sei, Jean, porque talvez a longo prazo, porque no momento a gente tem o Flamengo, a gente tem o Palmeiras, de novo a gente vai cair naquela conversa, né? Quando eu falo médio prazo, eu estou falando de 10 anos, tá?
Tá, e o Cruzeiro está entrando nessa briga. Mas... Daí eu vejo um bolo de clubes aí com questões administrativas muito sérias que eu não sei se em 10 anos vão resolver. A questão é, para mim, assim, existe uma diferença do que é hoje em relação ao que era há uma década, não tem dúvida nenhuma, basta pegar os números, basta comparar, basta inclusive comparar folhas salariais, que você vai ver que existe uma bela diferença em relação a 1 ou 2 décadas atrás. Mas essa diferença, ela advém de casos pontuais, não é o padrão do futebol brasileiro. Eu acho que a melhora do futebol brasileiro de maneira geral, global, até pela incompetência ainda predominante, o que não significa que não existam bons gestores do futebol no Brasil, mas como é a incompetência, para dizer o mínimo, que ainda predomina na gestão dos clubes brasileiros, a gente depende muito da tal da Liga, do papo dos clubes unidos e de alguém profissional gerindo o futebol brasileiro como um todo, porque aí sim, com um profissional que eu digo é um grupo, uma pessoa, quem quer que seja, um profissional fazendo o bolo crescer e repartindo o bolo, aí eu acredito que você vai ter um monte de clubes beneficiados. Se a gente for esperar que aconteça o que aconteceu no Flamengo, o que aconteceu no Palmeiras, em todos os clubes do futebol brasileiro, evidentemente isso vai demandar um tempo muito maior, porque você tem muitas vezes oportunidades para isso. Eu nem vou citar o caso do Textor no Botafogo, né? Porque ali ficou muito claro o que aconteceu. Sim. E quem não quiser ver, não enxerga e fica ali beijando escudo e dizendo que qualquer dirigente que estiver ali defendendo o seu clube, você vai defender e beleza. Mas assim, no caso do Textor é uma coisa muito específica. Mas vamos pegar o exemplo do Cruzeiro. Tá. O que acontece hoje com o Cruzeiro, e claro que guardadas as proporções de torcidas e de potencial, mas o que acontece hoje no Cruzeiro é preciso para o Cruzeiro que se transforme naquilo que aconteceu com o Palmeiras. Porque se a gente lembrar do Palmeiras em 2012, 2013 e lembrar o que virou o Palmeiras aí depois da gestão do Paulo Nobre, quer dizer, você teve também um cara ali disposto a botar a grana do próprio bolso, mas não foi a grana do próprio bolso que, enquanto ele estivesse ali, as coisas andariam bem, o Palmeiras brigaria por título, ele seria campeão e tal, e na hora que ele fosse embora, isso sumiria de uma vez. Como a gente já viu acontecer tantas vezes, sim, em tantos clubes, alguns até, inclusive, recentemente aqui no futebol brasileiro. O que precisa acontecer é, na hora que você tem a condição de, por paixão, por amor, colocar dinheiro no seu clube, você tem que colocar dinheiro não só contratando jogador. Você tem que colocar dinheiro também para profissionalizar uma estrutura e para transformar um clube que estava, do jeito que o Palmeiras estava ali, né, em 2010, por exemplo, para o que virou depois, graças a uma série de questões que também envolvem outras gestões. Então tem o estádio, tem a categoria de base, tem todo o profissionalismo da estrutura do clube. Então, assim, eu acho que é preciso que se aproveite também as tais das SAFs, né? Ou, no caso do Cruzeiro, a SAF nem é a SAF padrão, porque quando a gente pensa em SAF, a gente pensa no cara que está chegando para colocar um dinheiro, para tirar um dinheiro e tal. Eu acho que o caso do Cruzeiro até não precisa, não é isso. Ele está indo por amor. Ele está disposto até a perder. Só que se é por amor, eu acho que você tem que pensar também, não apenas no resultado imediato esportivo, mas numa coisa que a longo prazo permita que o Cruzeiro faça, guardadas as proporções, o que aconteceu com o Palmeiras, por exemplo. A gente tem assim, a possibilidade, né? A gente só é melhor acreditar na hora que realmente tiver implantado, que é o fair play financeiro. Ele implantado, ele vai criar uma série de limites para os insanos, porque você tem uma... Implantado se pegar, né, Calçade? O fair play sempre precisa pegar. O fair play financeiro para a administração dos clubes, ele é tão importante para você ter um jogo com estratégias e sério, como é a linha do impedimento, a regra do impedimento no futebol de campo. É porque você bota limites, porque se você não pagar você é rebaixado, porque você tem que cumprir regras, porque, por enquanto, aqui é uma terra de ninguém. Isso é uma terra de ninguém. E pode fazer, e qualquer um pode fazer loucuras. Se você quiser amanhã, por exemplo, se você conseguir contratar jogadores, vou gastar... Eu não conseguiria por causa do tamanho do clube. Vamos supor que o Mirassol amanhã querer fazer uma loucura. Vou gastar 5 bilhões em jogadores. Vou conseguir crédito para isso, vou convencer os empresários. Não vou conseguir pagar. Ele joga e o campeonato entra para a história. Sim. E
tudo bem. Vai ser exaltado, tal, a dívida fica lá, Depois eu etc. fechar as portas. Só se... Porque você não, Fair play, assim, não fazer nada. Pelo, Qual a sanção? por Sanção tudo que, nenhuma. Sanção pela nenhuma. má administração dos clubes brasileiros, na hora que, assim, é uma expectativa que eu tenho, na hora que se o fair play realmente estiver implantado, a gente vai ver, linkando com o que eu disse no outro bloco, a gente vai começar a ver o real tamanho dos clubes brasileiros. Porque assim, tudo é grande. Quando a gente fala dos grandes, parece que todos os grandes são do mesmo tamanho. Eles não são. Eles são do tamanho da capacidade de gerar receitas. Não é nem a torcida. A torcida, ela é importante porque na hora que você vai negociar um patrocínio, você leva 30 milhões de torcedores para a mesa, isso aqui tem um preço. Aqui na camisa é um preço. Você leva 5 milhões, tem outro preço. É assim que funciona. Não vai enganar ninguém. Isso é importante. Mas a capacidade de gerar receitas é o que vai determinar o tamanho, o real tamanho. E aí a capacidade do Flamengo vai ser ainda maior, porque se a insanidade dos outros ela estiver controlada pela lei, e por um bom tempo eles vão ter que reduzir os gastos para poder pagar as dívidas, então Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro vão... Você acha que a tendência é que esses três disparar. clubes eles dêem uma disparada nos próximos anos por causa disso? Porque assim, Pode ser. se todo mundo Pode parar, ser. já cheguei até a falar isso aqui, Pode se todo ser. mundo parar e falar, bom, vamos assim, todos serão muito bem administrados, vamos resolver as dívidas e começar daqui zerar e vamos pra frente agora. Porque a relação Quem deles... já tá lá na frente, quem Claro. já fez isso, a A tendência é relação aumentar deles a com o distância, fair play, ela já existe. A dos outros é uma tremenda novidade. Não, o que nós... É que tem uma pegadinha Tem nisso. clube que não sabe o quanto deve. Você entendeu? Você não sabe o quanto deve. Né? Tem clube que cada gaveta que se abre sai uma dívida. Pra falar a verdade, o Flamengo arrecada muito dinheiro no Brasil. É o clube que mais arrecada no Brasil pelo seu tamanho da sua torcida, mas o Corinthians tem um potencial muito grande, que mesmo no caos, o Corinthians arrecada muito, arrecadou mais de 1 bilhão. E já vem arrecadando mais de 1 bilhão há alguns anos, 2 ou 3 anos já arrecadando mais de 1 bilhão. Para mim, o Palmeiras hoje está organizado, correto. Só que o Palmeiras não tem a força de arrecadar do Corinthians e do Flamengo. Porque o Palmeiras só arrecada tudo isso porque vendeu bem jogadores. Vendeu 2 jogadores muito bem vendidos em seguida, como foi o Endrick e o Estevam. O Palmeiras depende muito da sua base para arrecadar mais de 1 bilhão. Se esse dinheiro não entrar de venda de jogador para o Palmeiras é clube de arrecadar aí 750 milhões, 800 milhões. E para organizar todos os clubes brasileiros, eu acho isso quase impossível. Bem impossível. E sobre isso, se todos os clubes resolverem, pararem para se organizar, eles vão ficar para trás e Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo vão disparar na frente? Eu acho que não, porque os clubes que já arrecadam bastante só vai diminuir o gasto. Eu acho que ali com 3 aninhos alcança o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro. O Cruzeiro eu acho que nem entra na conta, porque é dinheiro do dono, né? O Cruzeiro não tem, como que se fala, poder de arrecadação. É dinheiro do bolso do dono. O Cruzeiro ele não consegue, de sair de 600 milhões para 1 bilhão de um ano para o outro. Ele não consegue. Só se ele ganhar tudo no Brasil. E é uma coisa que não vai acontecer. Mesmo com a disparidade de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras para os outros times, ainda tem anos que eles não ganham nada. O Flamengo ficou 1 ano sem ganhar nada. O Palmeiras faz 2 anos que não ganha nada. Entendeu? O Cruzeiro melhorou o ano passado, mas ficou 3 anos na Série B. Será que esse ano vai ganhar, mesmo com todo esse investimento? O Tite não tá dando certo, pelo menos no começo. O Flamengo começou bem mais ou menos o Carioca, com certeza. Começou com sub-20, mas jogou aquele jogão com o Vasco. Todo mundo achou que ia atropelar todo mundo. Veio o Fluminense, já perdeu. Agora vamos ver o confronto com o Corinthians, né? Como que vai ser a disparidade de forças ali, nós vai conseguir medir um pouco o que é o Flamengo. São Paulo e Flamengo também. O São Paulo na crise, São Paulo vai pegar o Flamengo na estreia do Brasileirão. Vamos ver o que vai acontecer. Se essa disparidade é tão grande assim.
Porque como as pessoas falam, se fosse a disparidade fosse tão grande assim, o Flamengo tem que meter 5 no São Paulo. Tem que ganhar fácil do Corinthians. Na verdade, gente, o futebol é bem mais simples do que as pessoas acham. A disparidade pode ser grande no dinheiro, mas dentro de campo é bem diferente. É bem diferente. O Flamengo, ele pode ter o maior dinheiro do Brasil, só que ele pode contratar quem ele quiser. Ele não vai conseguir ganhar todas as competições do Brasil. Não vai conseguir. Não Olha pra você ver, gente, começou a temporada agora. Ele não tá conseguindo brigar pelo Carioca. Parou pra pensar? O time que tá gastando esse muito dinheiro tinha que ter um time reserva pra pôr no Carioca pra não precisar usar o sub-20. Agora, dependendo dos resultados, vai ter que disputar o quê? Os 6 últimos jogos pra não cair. O que vocês acharam desse vídeo? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Vocês concordam que o Flamengo vai ser o top, o Palmeiras e o Cruzeiro, os outros vão ficar para trás? Ou vocês acham sempre que vai ficar ali na média? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima, hein?